Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa declaração maravilhosa do profeta Joel. Uma palavra que nos ensina a crescer no equilíbrio espiritual. Uma palavra que nos traz paz. Uma palavra que nos impulsiona a buscar mais e mais a presença desse Deus Todo-Poderoso que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Não foi assim que ele falou com Jeremias, lá no capítulo 1, no verso 5? Então, Deus sabe tudo a nosso respeito. E até mesmo as coisas que vão se sucedendo no mundo e até com a nossa própria vida, coisas que vão acontecendo e muitas vezes nos pegam de surpresa, nós vamos entender que esse Deus maravilhoso jamais é pego de surpresa. E justamente por isso, Joel, que era conhecedor profundo de Deus, amigo de Deus, próximo de Deus, tinha prazer de andar na presença de Deus. Joel, no capítulo 2, no verso 13, ele declara para o povo daquela época, e essa declaração maravilhosa chega com a mesma intensidade para nós hoje. Rasgai o vosso coração, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. É bom nós pararmos um pouco para entendermos a linha de pensamento de Joel e a revelação de Deus que ele está trazendo a nós. O povo da época tinha mania de, em várias situações, colocar pano de saco, rasgar as vestes, mostrando o amargor, a tristeza, a penúria que estavam vivendo. E Joel estava vendo aquela situação, Deus também. E chega um ponto que o Senhor já não suportava mais ver o povo naquelas práticas que expressavam uma certa religiosidade, mas que não levava a mudança de vida, não levava a novas atitudes, não levava a um compromisso maior com Deus, não levava a deixar as coisas erradas. E chega a esse ponto aqui, aonde o Senhor fala através do profeta Joel: rasgai o vosso coração. O que o Senhor está dizendo? Não adianta rasgar as vossas vestes e não acontecer mudança nenhuma na vida de vocês. Vocês andam amargurados, contristados, abatidos, não sabem para onde ir, buscam alguma coisa na religiosidade, mas não acontece a mudança. E aí o Senhor está falando através do Joel o que é que faltava para o povo tomar uma posição séria com Deus? Convertei-os. A palavra conversão é justamente mudança. E converter-se a quem? Converter-se a Deus, se achegar ao Senhor, rasgar o coração, abrir o coração, não ter nada na vida, nada escondido aos olhos de Deus. Às vezes o ser humano quer esconder alguma coisa de Deus, mas olha, isso não é possível. Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece de dentro para fora. Não adianta nós termos aparência de bonzinhos
e dentro de nós sentimentos errados, pensamentos errados, conduta que nos leva a conduta errada. Não adianta. Então o Senhor está dizendo, olha, essa situação aí que vocês estão vivendo, essa prática que vocês estão tendo de rasgar as vestes, não está levando vocês a nada. Só há uma coisa a fazer: rasgue o coração, busque o arrependimento, se converta, abandone o mau caminho, se achegue a Deus, se achegue a Deus. Quando você lê Provérbios, no verso 6 do capítulo 22, você vai observar que Deus se preocupa até com as crianças. Provérbios está dizendo que nós precisamos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Então o Senhor está preocupado com o amadurecimento da criança, com o aprendizado da criança. Hoje nós vemos aí uma infinidade de situações que levam a criança ao tropeço, ao erro, inclusive o celular, o YouTube, está aí oferecendo coisas absurdas que levam a criança ao caminho errado. E muitas vezes os pais pensam que as crianças estão muito bem sentadinhas num canto, sentadinha lá na ponta do sofá, intertida com celular. Não, tá tranquilo, deixa lá, tá quietinho. Pelo menos não tá perturbando. Cuidado, cuidado. Muitas vezes o seu filho está lá aprendendo no celular o que não presta. Até sugestões para buscar suicídio. Pessoas a serviço do maligno para trazer um recado maligno para o coração dos nossos filhos. É preciso uma vigilância muito grande. É preciso que nós procuremos saber com quem as nossas crianças estão andando. Que sugestão as nossas crianças estão recebendo? É preciso nós buscarmos e evitarmos que essas situações erradas criem forma na vida das nossas crianças, dos nossos filhos. Procurar saber entendê-las, procurar fazer com que os nossos filhos tenham confiança em nós, que se abram conosco, que busquem a orientação conosco, não nos da rua, não nos coleguinhas da escola. Que preocupação nós precisamos ter com os nossos filhos. Então nós não podemos deixar os nossos filhos soltos, fazendo qualquer coisa e andando de qualquer maneira. Não é a boa criação que Deus espera de nós assim. Deus quer que nós acompanhemos os nossos filhos. Lá em Deuteronômio 6 está dizendo que nós precisamos ter um tempo a cada dia para ensinar a palavra aos nossos filhos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela revela estas tais práticas. Não somente revela as práticas erradas, que são os astutos laços do inimigo, como também a palavra de Deus vem nos ensinar como rejeitar esses laços. Então é preciso que nós coloquemos os nossos filhos do nosso lado e passemos para eles. Cuidado, cuidado com o que você está recebendo. Nem tudo é bom. Cuidado com o que você está absorvendo na sua vida.
O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, vem dizer que esse novo padrão de vida, ele nos leva ao padrão de Cristo. Então, essa nova vida é uma vida que nos traz mudanças, nos leva a novas atitudes. Por isso Paulo está dizendo, tudo se faz novo. Como é importante esse amadurecimento, esse crescimento espiritual que o Senhor determina para a vida de cada um de nós. Hoje, nós estamos vivendo um tempo onde impera o espírito do erro, o espírito da infidelidade, o espírito da imoralidade, o espírito da ingratidão. Estamos aí vendo as aberrações dos atropelos sexuais. E as pessoas com atitudes que são verdadeiros disparates. Casamentos de fachada, uniões que não existem, tomando o lugar do casamento, relações ilícitas. Então hoje há uma facilidade muito grande para se destruir um casamento. Eu me lembro que até bem pouco tempo um divórcio demorava e as pessoas faziam de tudo para que aquele casamento não fosse dissolvido. Hoje, quando a pessoa diz que vai se separar, o conselho que recebe é: separa mesmo. Tem um monte de gente sobrando por aí para você escolher. Mas é o que Deus quer? É a direção de Deus? E nós estamos vendo tantas famílias desintegradas. Tantas famílias. E essas famílias desintegradas estão colocando no mundo tantos filhos abandonados, filhos sem pais, filhos que ora vão estar com a mãe, ora vão estar com os pais. E muitas vezes um lançando a centelha do mal contra o outro, difamando a vida do outro. Que tristeza! Que tristeza! Pessoas que em determinado tempo viveram em parceria, viveram em comunhão, diziam que se amavam, diziam que um nasceu para o outro, e de repente tudo isso acabou. Mas acabou por quê? Acabou porque houve uma interferência. Interferência. O único texto que a Bíblia diz que 3 é melhor é quando em Eclesiastes a palavra está dizendo que é o cordão de 3 dobras. E esse 3 não é um homem que entrou, uma mulher que entrou para destroçar o casamento. É a presença do Deus Todo-Poderoso. É a palavra dizendo: você quer ter um casamento sadio, você quer ter um casamento abençoado, você quer ter um casamento feliz, convide o Senhor para estar presente no seu casamento. Quando a gente lê lá em João, Evangelho, capítulo 2, nós vemos que os noivos estavam se preparando para casar, fizeram uma relação de convidados, mas tiveram cuidado de convidar Jesus para estar na festa. E a presença de Jesus naquele casamento garantiu a alegria no momento difícil. E hoje também é assim. Hoje também é assim. Muitas vezes, quando as coisas vão bem, a pessoa nem se lembra de Deus.
Se são membros de uma igreja onde cultuavam o Senhor, se afastam. Está vivendo bem, tem dinheiro, pode sair, pode passear, pode viajar. Então parece que a vida está se encaixando, tudo perfeito. É o caso que a pessoa fala de Deus, mas não vive na presença de Deus. E diga-se de passagem, até mesmo nos púlpitos está faltando um alimento que proporcione ao rebanho esse crescimento espiritual saudável. Muitas vezes a mensagem de púlpito são apenas repetições de promessas mirabolantes, que o Senhor vai dar uma viagem, vai dar carro, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo outro, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai prosperar, que você vai ter dinheiro em abundância. E isso enche os olhos da pessoa. É a tal doutrina da prosperidade. Eu creio na doutrina da prosperidade bíblica, onde o Senhor diz que Ele vai estar presente continuamente na tua vida, não permitindo que nada lhe falte. Mas não tem doutrina na Bíblia de prosperidade dizendo que Ele vai fazer todo mundo ser rico. E dentro da igreja, muitas vezes, de púlpito, há uma palavra atravessada para encher os olhos de quem ouve. Então é uma palavra enganosa, mostrando que ele precisa mostrar a fé que tem, a condição que tem. E diz mais ainda, se a pessoa estiver em momento de penúria, de deserto, de prova, de escassez, é porque não tem fé. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu creio que deserto é lugar de aprendizado, não de morte. Eu creio que deserto é lugar onde Deus está presente na nossa vida, nos ensinando. Então, deserto, Deus não permite o deserto para morrer. Primeiro que Deus não nos coloca em nenhum deserto. Mas Deus aproveita a passagem do deserto para nos ensinar coisas profundas. Mas deserto, nem pensar. Deserto é falta de fé. Agora, se você tem dinheiro, não interessa como conseguiu, se você prospera, se você abriu 1, 2, 3, 4, 5 lojas, então você é abençoado. Você tem muita fé. A mão de Deus está sobre a sua vida. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, o crescimento financeiro vai ser um problema sério na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela não está preparada para administrar aquilo que está tendo. Eu conheço muitas pessoas que passaram uma escassez grande. Quando foram abençoados e cresceram financeiramente, a primeira coisa que fizeram foi se afastar do Senhor. Foi deixar os caminhos do Senhor. Escolher andar a própria vida. E muitos até falam, eu agora quero conhecer um pouco do mundo, porque quando eu quis conhecer, eu não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Agora eu tenho, então agora eu vou satisfazer os desejos que eu tinha. Que tristeza. Que tristeza. A pessoa se alimenta de Deus e vai gastar o que tem no pomar do diabo. É triste. Eu fico imaginando como fica o coração de Deus. Então, a começar por nós, que temos a responsabilidade no altar de ministrar essa palavra pura, genuína, é preciso que nós ensinemos a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus é cristalina, a palavra de Deus não transmite dúvida, a palavra de Deus não transmite eu acho. A palavra de Deus vai direto ao problema, mostrando o remédio que conduzirá à cura. A palavra de Deus diz que todos nós devemos andar
com decência e ordem. Então, o verdadeiro crente, aquele que verdadeiramente colocou a vida nas mãos do Senhor Jesus, ele não vai andar segundo o padrão do mundo. Ele vai buscar viver segundo a moda de Deus. De Deus. Aquele que ouve a palavra pelo Espírito de Deus. Ele se desvia do caminho do mal. É o que a palavra diz lá no Salmo 1. Eu preciso ter muito cuidado com o que eu ouço, eu preciso ter muito cuidado com as pessoas que conversam comigo pelo caminho, eu preciso ter muito cuidado com as companhias que andam ao meu redor. Então a vida do verdadeiro crente está acima dos maus hábitos. A palavra de Deus diz, olha, se não é puro, lá em Filipenses 4:8, se não há louvor nisso, se não nos leva à adoração, se foge da verdade, sai disso. Mas se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, primeiro examine, antes de mergulhar. Não se deixe envolver por aquilo que não vem de Deus. O Espírito de Deus trabalha no nosso espírito, nos dando discernimento para nós sabermos o que é bom e o que não é bom. E sabe como é que nós vencemos? Está lá em João 15:5. Nós vencemos na companhia do Senhor Jesus. Está lá em Hebreus 12:2. Nós vencemos olhando para Jesus, aprendendo com Ele. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse poder vem dele. E o Espírito de Deus implanta esse poder no nosso espírito, para que nós sejamos usados, exaltemos o nome dele em tudo que viermos a fazer. Querido, Deus quer que você se torne sábio. Deus quer que você seja uma pessoa entendida, prudente. Deus quer ver você como um obreiro aprovado, uma obreira aprovada, que maneja bem a palavra da verdade. Pense nisso. Deus tem tanta coisa para fazer através da sua vida. Deus não quer simplesmente te abençoar, Deus quer te usar. Através das bênçãos, Deus te dá o crescimento. Através das bênçãos, Deus acelera o amadurecimento da tua fé. Para quê? Para que você seja um testemunho, uma testemunha saudável, verdadeira. Onde você for, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Esse é o padrão de vida que agrada a Deus. Esse é o padrão de vida que Deus espera de mim e de você. A palavra diz, se achegue ao Senhor e Ele se achegará a vós. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra fique guardada no teu coração e que você ore tomando uma atitude séria com o Senhor, rasgando o teu coração. Deus te abençoe.